Senhor, nós temos a confiança e vivemos nesta certeza, Senhor, de que Tu vais voltar. E nós não clamaremos lá no céu o nome bom, o nome maravilhoso. Glória e honra, louvor e adoração ao Altíssimo em nome do Senhor Jesus. Podem sentar com os amados. Chegava a comunhão ao nosso irmão Celeste para ministrar a palavra. Uma vez mais, deixai-me fazer este pedido. Toda a reverência ao ouvir a palavra de Deus. Não se distraia com coisas fúteis. Estejam atentos. Não quer falar contigo esta noite. Como quer falar comigo? E Senhor, fala no meu coração. Usa o teu servo para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja seja abençoada. Pai do Senhor, queridos. Amém? Quem está feliz? Quem está triste? Esse aqui está meio estranho esse microfone. Irmãos, na quarta-feira nós encerramos uma série de mensagens na carta de Tiago. Foi interessante porque nós aprendemos que a fé, ela é movida, nos leva à prática. Não tem como viver a fé evangélica, a fé cristã, sem que nós possamos viver essa prática do dia a dia. Então nós aprendemos muita coisa com Tiago. E agora nós vamos... eu vou começar uma nova série de mensagens na carta de 1 Pedro. Então vamos trabalhar 1 Pedro. A partir de agora nós vamos desvendar, vamos tentar conhecer melhor a teologia de Pedro. O que Pedro fala para a sua igreja, o que Pedro fala para nós hoje. Porque é interessante que essas cartas foram escritas assim nos primeiros séculos, mas elas chegam para nós assim com muita clareza, como se fosse para nós vivermos hoje também da mesma maneira. Então eu os convido a abrir assim a vossa Bíblia na carta de 1 Pedro. Nós vamos ler os primeiros versículos, mas antes eu quero saudar aqui os nossos visitantes. Eu tenho os primos. Por que já vou falar tão cedo, né? Tem que deixar para o final, né? Esse drama no final, não é agora no início assim. Mas eu tenho hoje os primos aqui conosco, mas assim... Meu Deus, nos enche de alegria, pronto. Nos enche de alegria. Então daqui a Lízia, o Marquinhos, nossos primos, que é um prazer. E também temos assim gente nos visitando, assim como o Oswaldo. Oswaldo, quero apresentar o Oswaldo para vocês. O Oswaldo foi um daqueles assim que o Espírito Santo incomodou em casa, né, Oswaldo? Ele estava sem conseguir dormir na quarta-feira, tentando se desligar, não conseguia. Aí ele disse: vou correr, vou dar uma corrida. Aí o Oswaldo passou por aqui para frente da igreja, viu a placa da igreja, culto 9 às 10. Ele: por que não entrar? Vou entrar. Pegou, entrou, avançou ali, entrou na porta com roupa de corrida, com fato de corrida, é assim que fala? Fato de corrida, está melhorando, né? Fato de corrida. E aí entra aqui, de repente Deus gerou todo o movimento e o Oswaldo veio à frente. Está aqui o Oswaldo, apresento vocês o Oswaldo. Lá atrás nós temos 3 visitantes que são irmãs vieram de Cuba, não é isso? Cubanas, não é isso? Então nós assim queremos assim apresentá-las ao Senhor e pedir a graça e agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu sei que há mais pessoas nos visitando. Tem mais alguém nos visitando? Tem mais? Quem mais? Nosso irmão aqui, meu, que alegria, né, minha irmã Fernanda? Ter o esposo da nossa irmã Fernanda. Que o Senhor abençoe cada um. Tem o nosso irmãozinho aqui, acho que é visitante, já é a segunda vez, né? É a segunda vez? Já veio, segunda vez, já mais vezes. Então, irmãos, que prazer ver Deus agindo e trazendo pessoas para o nosso meio. Nós desejamos que vocês se sintam bem à vontade no nosso meio. Possam sentir assim a presença do Senhor, a alegria do Senhor e o mover do Espírito. E nós vamos nos debruçar sobre uma carta maravilhosa. O irmão Serafim já falou para a gente prestar atenção, assim, eu já vos digo que com certeza Deus tem algo a falar ao nosso coração nessa manhã, com certeza. Então, abram comigo as nossas Bíblias e vamos aprender alguma coisa do que Pedro tem a dizer, e como eu falei, nós vamos começar essa série de mensagens, vivendo como peregrinos nesse mundo. Nós somos nesse mundo, nós somos peregrinos. Você pode falar comigo? Nós somos peregrinos. Ou seja, nós não pertencemos a esse mundo.
nós não pertencemos, nós estamos aqui como peregrinos, e Pedro vai ensinar isso. E o que ele vai tentar nos dizer nessa série de mensagens que nós vamos estar estudando de Pedro? Como viver uma vida santa, firme, cheia de esperança no mundo que não pertence a Cristo. A Bíblia diz que o mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor, mas o sistema mundano não pertence ao Senhor. Esse sistema corrompido, que é contrário ao Senhor, não pertence ao Senhor. E nós vivemos nesse mundo. E Pedro vai nos ensinar como viver nesse mundo, como sendo peregrinos. Nós não pertencemos a esse mundo. E a mensagem de hoje tem como tema uma esperança que nunca morre. Qual é a nossa esperança? Nós temos uma esperança, e essa esperança nunca morre. Nossa esperança está na herança eterna. Nós cantamos aqui alguma coisa parecida, já que a nossa esperança está no Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, a nossa alegria, nosso desejo é ter o Senhor. E qual é o nosso objetivo, irmãos, nessa série de mensagens? Levar essa igreja a compreender que a sua identidade não depende das circunstâncias, mas da obra de Deus. Nossa identidade não depende das circunstâncias, do momento que eu vivo, da situação que eu vivo, do que eu tenho, do que eu não tenho, mas da obra de Deus. Deus está fazendo uma obra no nosso coração. Deus está agindo na nossa vida. Deus está trabalhando para o nosso coração, para nos levar a conhecê-lo cada vez mais. E aí, o que a gente pretende na mensagem de hoje? Entender que o cristão pode viver com esperança em qualquer circunstância. Porque a salvação, a nossa salvação, foi planeada pelo Pai. A nossa salvação foi planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida. É assim que nós vivemos. É assim que nós vamos entrar nesses estudos, entendendo que Deus trabalha na nossa salvação. Ele agiu em nosso favor. Se você está aqui hoje, é porque Deus agiu em seu favor. Isso é maravilhoso. Então, vamos abrir nossa Bíblia? 1 de Pedro. Capítulo 1, do versículo 1 até o 12, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar ou imarcessível, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Abaixa sua cabeça um pouquinho. Senhor, está aqui a tua palavra, Senhor, lida. Agora nós pedimos que o teu Espírito possa traduzi-la aos nossos corações. Usa este vaso de barro, Senhor. Usa o teu servo nesse momento, Senhor. E fala aos nossos corações por amor do teu nome, Senhor. É o que eu te peço em nome
de Jesus. Amém. Primeira pergunta para a gente... Dá atenção não, né? Aguardo, eu espero, continuo. O que eu faço? Posso continuar? Primeira pergunta para nós hoje. Se quiser, eu posso falar assim também. Primeira pergunta para a nossa vida hoje. Para a gente pensar. Se por acaso você perdesse tudo que considera importante, tudo, preste atenção à pergunta. Se você hoje perdesse tudo que você considera importante, emprego, saúde, bens, reconhecimento, você ainda teria motivo para ter esperança? É uma pergunta difícil, né? Imagina, perder tudo. Porque a gente olha a vida, e a vida é assim. Nós vivemos às vezes numa bolha achando que somos intocáveis e que nós não podemos passar por lutas e dificuldades. Mas vejam bem, olha ao nosso redor. Vocês viram lá na Espanha, ontem ou anteontem, um incêndio? De repente, o que se perdeu? Tudo. Teve gente que perdeu casa, perdeu a vida, perderam parentes, perderam... Gente, assim, a vida é isso, a realidade da vida é que nós não andamos às vezes numa redoma e achamos que somos, vivemos assim, intocavelmente, confortavelmente na nossa vida, mas a realidade é que, de repente, podemos perder tudo. E se você perdesse tudo, você ainda teria esperança? Você teria motivo para ter esperança? O que nós queremos refletir nessa manhã, irmãos? Nós precisamos perceber que muitas vezes a nossa esperança ela está apoiada em coisas temporárias. A minha casa, o meu carro, a minha família, o meu conforto, o meu emprego, o meu dinheiro. Sabe o que Pedro aponta? Ele aponta para uma esperança que não pode ser destruída. Porque ele está escrevendo para a gente que sofreu perseguição, perdas, perdiam casa, perdiam vida, perdiam tudo na caminhada com Cristo. Por conta de Cristo e por amor de Cristo, eles foram rejeitados pela sociedade, expulsos das suas casas, perseguidos por causa da fé. Diante disso, Pedro não começa falando sobre como escapar do sofrimento. Ele começa lembrando quem eles são em Cristo. Gente, presta atenção. Pedro está escrevendo para quem? Olha o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos que estão dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. São estrangeiros, gente que estão fora, fugindo da perseguição. Mas Pedro não está dizendo para eles, olha, vocês estão sofrendo e tadinho de vocês. Olha, lembra de quem vocês são. Antes de ensinar como viver para Cristo e por Cristo, ele reafirma a identidade de cada um. E essa é a lição que essencialmente, para nós precisamos aprender isso. Quando nós sabemos quem nós somos, conseguimos enfrentar com esperança qualquer circunstância. Quando nós sabemos, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu consigo passar por qualquer situação. Veja bem, irmãos, no mundo tereis? O mundo é de aflição. O mundo é de angústia. Não existe esse negócio de falar, você não vai sofrer, pare de sofrer, porque o mundo é de aflição. A vida é difícil. Agora, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho a esperança em Cristo. E em Cristo e com Cristo, eu passo por qualquer situação. E o Pedro vai dizer isso. O que a gente vai ver nesses primeiros versículos de Pedro é exatamente isso. Essa carta ela foi escrita para esses irmãos. Lembra? Olha, vocês têm que ter essa visão. Para quem foi escrita a carta de Pedro? Pedro escreveu aos irmãos que estavam sofrendo perseguição, aflição, perdas, todo o sofrimento que você possa imaginar. Eles estavam marginalizados. Hoje ser crente é uma beleza, né? Você fala, eu sou crente, eu sou cristão, que maravilha. Mas no tempo de Pedro, isto significava perseguição, perdas. Não era um negócio assim muito fácil você dizer que era crente, que era seguidor de Jesus nessa época. Então, era para os perseguidos, para os marginalizados, para os espalhados pelas províncias, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Muitos haviam perdido posição social, segurança e até seus bens, suas casas, por causa da fé em Cristo. Hoje a gente usa a fé em Cristo para ganhar o que esses homens perderam. Olha só que coisa estranha. O que virou o Evangelho? Venha para Jesus para você ter o quê?
um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho é isso aqui. Pedro está dizendo que por amor a Cristo, estes homens perderam. E por amor a Cristo tem muitos irmãos nossos perdendo. Tem muitos irmãos nossos espalhados ao redor do mundo que por amor a Cristo estão sofrendo por amor a Cristo. E isso, irmãos, vai mexer conosco, porque nós estamos assim muito confortáveis na nossa vida. E às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos. E precisamos acordar para a vida. Precisamos acordar para essa realidade. Então o que eu acho interessante de Pedro é que antes dele ensinar como enfrentar o sofrimento, ele vai responder uma pergunta fundamental. Quem somos nós? Quem é o povo de Deus? Quem é o povo da esperança? Quem é o povo que tem expectativas no futuro? Quem é o povo que aguarda ao Senhor? Nós precisamos conhecer. Então a maneira como nós enfrentamos as dificuldades depende da maneira como nós olhamos a nossa identidade. Preste atenção. Se eu sei quem eu sou em Cristo, a minha reação às minhas dificuldades vão ser completamente diferentes. Eu já fiz muito sepultamento. E já fui a sepultamento de gente incrédula. Já fui. Moisés, como é que você faz? Eu já fui. Olha, já fiz sepultamento de traficantes. Já fiz sepultamento de bandidos. Fui. As pessoas me chamavam e eu ia. Era a minha realidade. Aonde tinha esperança na ressurreição era um lugar de paz. Tinha dor. A dor da separação, não tem como você não ter dor. Mas olha, aonde não há esperança, tem desespero. Desespero. Nós enfrentamos a mesma realidade. Mas quando eu tenho esperança no Senhor, a minha forma de reagir às dificuldades é uma. Quando eu não tenho esperança no Senhor e no porvir, a minha realidade, a minha forma de reagir às dificuldades é outra. Então nós temos dois parâmetros muito interessantes. Pedro vai dizer, nós precisamos conhecer quem nós somos. Versículo 1, versículo 2 vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele vai dizer 3 palavras interessantes que eu gostaria que você fosse grifando aí. A primeira palavra é, do versículo 2, ele vai dizer, eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Ele vai dizer uma coisa interessante, olha, a vocês que estão passando sofrimento, lutas, perseguição, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação pelo Espírito, do Espírito, e para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ele percebe aqui a Trindade atuando na salvação dos crentes. A gente vê aqui a ação de todos atuando na salvação. Agora, o que Pedro vai dizer? Que somos peregrinos, forasteiros nesse mundo. Nós somos forasteiros nesse mundo. E Pedro reúne 2 verdades interessantes nesse texto, que elas parecem opostas, mas se completam. 2 verdades. Ele vai dizer que nós somos peregrinos, mas ao mesmo tempo somos escolhidos por Deus. Olha, essa coisa da salvação, da ação de Deus na nossa vida é tão maravilhosa. Como que Deus tocou no meu coração. Não fui eu que fui a Ele, Ele veio a mim. Eu não fui, por mim eu não iria para Ele. Quem aqui por si só estaria aos pés do Senhor? O Senhor vai em direção aos seus, Ele elege, Ele toca, Ele chama para junto dEle. E a gente vê aqui a ação da Trindade trabalhando em prol da nossa salvação. Então, essa nossa condição diante de um mundo de estrangeiros, essa nossa posição diante de Deus é de filhos amados. Ao mesmo tempo que nós estamos nesse mundo como estrangeiros, e nós que somos imigrantes sabemos que é ser estrangeiro, né? Não é? Nós que somos os imigrantes, nós sabemos. Volta e meia a gente escuta o quê? Vai para a tua terra. Ah, para a tua terra! Ah, porque nós somos estrangeiros. Mas olha, irmãos, eu sei quem eu sou. Por que eu estou aqui? Porque Deus me trouxe. Isso não tem palavra lá para a tua terra que muda o meu coração. Porque aqui é a minha terra. Eu escolhi, Deus
desse lugar, então eu estou diante de um Deus que conduz a minha história. É um Deus que conduz a nossa vida. Eu sei que eu desejei vir para cá. Eu fui movido por um monte de coisas a chegar aqui. Mas foi Deus que trabalhou no meu coração. Foi Deus que me trouxe. É Deus que age. Então eu sei que eu sou estrangeiro nessa terra. Mas ao mesmo tempo eu sei que sou ungido do Senhor. Filho de Deus. E que no meio das minhas falhas, Ele conduz o meu caráter, Ele conduz o meu coração, me leva para junto dEle e me faz a ponto de estar aqui hoje ministrando nessa igreja maravilhosa. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa, senão é o Senhor que faz isso. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sou forasteiro, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Então, quando eu olho para isso, irmãos, essa palavra forasteiro, ela vai descrever alguém que vive temporariamente numa terra que não é a sua pátria. Então, temporariamente. Então, o cristão participa da sociedade, trabalha, coopera, estuda, cria filhos, contribui para o bem comum, mas sabe que sua cidadania definitiva está onde? No céu. Nos céus. Eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Pedro não está aqui incentivando o isolamento. Pedro não está dizendo viva a vida num cantinho, isolado, olha, e esqueça do mundo. Não, mas ele está lembrando que devemos moldar a nossa vida pelos valores de Deus e não pelos valores do mundo. Eu não posso moldar o meu caráter, a minha vida, os meus valores, pelo valor do mundo, mas pelo valor do Senhor. Então, qual é a aplicação disso, desse primeiro ponto para a nossa vida? Quando eu esqueço que eu sou peregrino, que essa terra aqui não me pertence, não é o meu lugar, eu estou aqui, mas não é o meu lugar. Quando eu esqueço disso, o que eu aplico para a minha vida? Eu vou buscar satisfação apenas nas coisas materiais. Por que muita gente não tem prazer de estar aqui? Ou troca esse momento da comunhão com a igreja, do ministrar de uns aos outros, porque ele está mais moldado às coisas ainda desse mundo. E eu não estou condenando ninguém aqui, veja bem, não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo que ainda não percebeu os valores. Ainda não entendeu os valores. E aí, quando ele não entende que é peregrino nessa vida, ele está construindo para essa vida. Correndo atrás das coisas dessa vida. Porque ele só busca satisfação nas coisas materiais. O melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor tudo. Nunca está satisfeito com nada. É uma insatisfação constante, porque a satisfação vem de quem, irmãos? É Deus que coloca em nós satisfação. Satisfação pela minha casa, satisfação pela minha família, satisfação pelo meu carro, satisfação por aquilo que Ele me deu. Satisfação. E satisfação é ter a Cristo. Tem uma musiquinha bem de criança, né? Satisfação é ter a Cristo. Conhece? Hein? Como é que é, Marquinhos? Me ajuda aí. Lembra? Não? Não lembro. Satisfação é ter a Cristo. Não tem expressão. Prazer já visto, satisfação. Agora eu digo satisfação sem fim. Jesus, nossa. Ele é uma satisfação, irmãos. Nada desse mundo vai encher o teu coração de prazer e contentamento. Você pode ganhar o mundo, mas sem entender quem você é em Cristo, você vai ser eterno e satisfeito. Quando eu esqueço que eu sou peregrino, fazemos do sucesso o nosso ídolo. Então eu tenho que correr atrás do sucesso. Eu tenho que ser um sucesso. Se eu não for um sucesso, eu estou fracassado. Meu irmão, você não precisa ser um sucesso. Viva a vida. Desfrute de quem você é. Lembre, você é peregrino nessa vida. Você não pertence a essa terra, mas você é filho do Deus Altíssimo. Então, o que acontece quando eu esqueço que sou peregrino nessa terra? Sofremos excessivamente quando perdemos aquilo que é temporário. Ah, meu irmão, quando perde o que é temporário, perdi. Já perdeu alguma coisa? Hein? O que você perdeu nessa vida? Essa vida é uma vida de perdas. À medida que vamos vivendo, nós vamos colecionando alguns ganhos, mas imagina, a vida é de perda. E quando nós perdemos o que é temporário, quando eu não sei quem eu sou em Cristo,
Meu irmão, isso é muito difícil. E aí, vem as lutas da nossa alma. E nessa manhã você precisa entender que você é do Senhor. E Pedro vai dizer algumas coisas muito interessantes nesses versículos seguintes. O versículo 2, ele vai dizer... Ele está escrevendo, está dizendo, eleitos segundo a presciência de Deus, ou do Pai. Pedro é firme, irmãos, que fomos escolhidos segundo a presciência de Deus. Na linguagem bíblica, isso quer dizer, Ele nos conheceu. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu antes de qualquer momento. E esse conhecer frequentemente significa amar, ou estabelecer um relacionamento. Assim, a presciência não descreve apenas um conhecimento antecipado, mas o propósito amoroso de Deus. Ou seja, Deus me amou antes da minha existência. Antes de eu ser, Deus já me amou. E Deus tem plano com a minha vida. Ele tem plano com a tua vida. Então Pedro está dizendo que o nosso Deus, Ele me amou. Ele disse assim, olha, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus. Então a nossa salvação, ela começou no coração do Pai. Olha, a obra da salvação começou lá no coração do Pai. Irmãos, quando eu percebo isso, que Deus trabalha para a minha salvação, desde antes do meu nascimento, antes de eu existir, Ele preparou meu pai e minha mãe, Ele preparou o terreno, Ele preparou o ambiente, Ele preparou tudo para que um dia eu pudesse dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. Irmão, pensa bem, Deus está trabalhando na tua vida antes da tua existência. Ele tem trabalhado no teu coração. Você chega aqui hoje, talvez ninguém, eu digo assim, ninguém vai chegar no céu dizendo assim, eu cheguei aqui porque eu mereci, Senhor. Não, nós vamos dizer assim, Senhor, eu cheguei, foi a tua graça que atuou na minha vida em todo o tempo, e a tua graça me trouxe para junto de ti. Então, a nossa salvação, ela começa no coração do Pai. Ele não foi uma reação do meu pecado, do pecado do homem, mas isso fazia plano de Deus, foi plano. Paulo vai dizer que estava nos planos eternos de Deus a tua salvação. Cristo morreu na cruz, eternamente já estava no plano de Deus. Isso não era uma reação do pecado, mas era plano de Deus a salvação. Jesus deveria morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí qual é a aplicação desse segundo ponto, irmãos? É que a nossa segurança não depende da força da nossa fé. Preste atenção. A nossa segurança da salvação não depende do tamanho da minha fé, mas da fidelidade daquele que nos escolheu. Preste atenção, eu não estou dizendo aqui que você vai ficar com essa fé pequena a vida inteira. Eu não estou dizendo aqui que você não vai se santificar a vida inteira. A gente vai ver mais na frente que Ele atua também na nossa santificação, na nossa salvação, no nosso crescimento. Então, o que importa, irmãos, é que Deus tem trabalhado no nosso coração. A minha segurança de que eu vou chegar salvo é por conta da obra de Deus na cruz do Calvário e a ação de Deus durante a história para a nossa vida. Foi Ele, é por Ele, para Ele, por isso toda a honra é dada a Ele. Ele vai falar assim, olha, vocês são eleitos. E ele vai ter outra palavra aqui no versículo 2. Em santificação do Espírito. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Em santificação do Espírito. O que o Espírito Santo faz? Ele separa o pecador para Deus. Irmãos, quem é que nos convence do nosso pecado? Fala alto, quem nos convence? Quem é que nos faz chorar pelo nosso pecado? Sabe por que eu choro pelo meu pecado? É quando eu começo a perceber a santidade de Deus. Quando eu vejo a santidade de Deus. O Espírito Santo me leva a esse convencimento. Eu passo a entender o meu pecado à medida que eu vejo a santidade de Deus. Um Deus santo que me chama para andar com Ele. É um Deus santo. E é Ele que nos separa. É Ele que nos separa para Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você é separado pelo Espírito Santo para Deus. Separado. Talvez você diga assim, mas eu não estou com esse nível de santificação ainda, eu tenho muitos defeitos, muitas... Claro, todos nós temos. Quem não tem? Todos nós temos. Mas quando a gente olha para esse aspecto da santificação, que o Espírito Santo nos separa para Deus, tem dois pontos interessantes, porque um deles é posicional. Ou seja, quando Deus nos
separa, quando o Espírito Santo nos separa para Deus, ele está dizendo, você é meu. Nós pertencemos a Deus. E a segunda visão e o segundo aspecto dessa separação que o Espírito Santo faz, ela é progressiva, porque somos transformados diariamente à imagem de Cristo. Então hoje você não é igual que você foi ontem. Hoje você não é o mesmo de ontem. E nem será o mesmo de amanhã. Amanhã você estará mais maduro, mais santificado, mais desejoso, mais parecido com Jesus, com uma maior aparência do nosso Senhor, mais testemunho, mais vida, porque essa é a nossa caminhada com o Senhor, é o que Pedro vai dizer. Então, quem pertence ao Senhor, não pertence a si mesmo. Aqueles que são chamados para o Senhor. O Espírito Santo separa para Deus Pai. Então nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E para quê que ele vai dizer? Pedro vai dizer que tem uma ação interessante. Eleito segundo a presença de Deus em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, o que essa eleição produz em nós? Ele vai nos levar a obedecer a Jesus. E a eleição nunca produz acomodação espiritual. Olha só, irmãos, ser eleito não quer dizer que eu sou acomodado. Quando Pedro está dizendo vocês são eleitos, não é para ser acomodado. Quando Pedro diz da nossa eleição, ele está dizendo que nós fomos alcançados pela graça, e quem é alcançado pela graça deseja obedecer. Não obedecemos para ser aceitos, obedecemos porque já fomos aceitos em Cristo. Por isso que eu obedeço. E ele vai falar uma coisa interessante aqui. Eleito segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. O que o Pedro está lembrando? Ele está lembrando do sangue da aliança. Lá no Êxodo 24. Assim como Israel foi separado pelo sangue da aliança mosaica, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então a nossa comunhão com Deus não depende dos nossos méritos, depende exclusivamente do sacrifício perfeito de Jesus. Qual é a aplicação disso, irmãos? A nossa identidade não foi construída pelo mundo, ela é recebida de Deus. Deus nos dá uma nova identidade. Presta atenção, isso é muito importante, porque nós lutamos às vezes para mudar a nossa jeito de ser, e eu luto, eu brigo, eu quero fazer força para poder, quando na realidade você precisa receber a nova identidade que vem de Deus para você. Porque é uma mudança de dentro para fora. Não é eu querer mudar minha roupa, minha aparência, meu jeito, mas é algo que vem de dentro, é uma nova identidade. Quando eu sou chamado pelo Senhor, quando eu recebo a Cristo no meu coração, quando o Espírito Santo me convence do meu pecado, eu sou levado a uma vida de santidade, uma vida de transformação. E o Pedro vai dizer que nós recebemos isso de Deus, nós recebemos essa nova identidade. E antes de perguntar o que eu devo fazer, o cristão precisa perguntar ou responder: quem sou eu em Cristo? Antes de querer, o que eu faço agora que eu sou crente? Agora que eu tenho Jesus, o que eu faço? Não, primeiro você precisa responder: quem sou eu em Cristo? Você sabe quem é você em Cristo? Você já respondeu essa pergunta? Pedro vai dizer que você é eleito, separado para a santidade, lavado no sangue de Jesus, para a obediência. Quando eu entendo isso, quando eu percebo quem eu sou, isso me leva a uma maturidade no pensamento, onde ninguém vai roubar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de mim. E aí, quando a gente entra no versículo 3, o Pedro diz assim: olha, quem entende isso só tem uma coisa para fazer: adorar. A gente adora. Quando eu entendo quem eu sou, filho de Deus, separado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus, para uma vida de obediência, o Pedro abre um parênteses aqui. Versículo 3 a 5, ele adora. Olha só o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para quê? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar ou imarcessível, guardada nos céus para vós,
que mediante a fé estás guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Bom, o Pedro agora ele interrompe essa exposição para adorar. O que a teologia de Pedro faz? Ela leva ao louvor. Irmãos, a teologia saudável nos leva à adoração. Por isso a igreja madura, ela adora. Uma igreja madura, ela tem liberdade para levantar as mãos e adorar o Senhor. Entrar na presença daquele que é digno e com toda a dignidade apresentar Ele louvor, honra e glória e adoração, com alegria, com o coração tratado. Então Pedro coloca esse louvor, quem compreende a obra da redenção, a obra da salvação, ele adora, é um adorador em essência. Ele vai dizer que somos regenerados. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Então a regeneração, ela é uma obra exclusiva de Deus. Às vezes nós queremos forçar as pessoas a serem transformadas. Como eu quero às vezes pegar e sacudir alguém, meu irmão, para com essa vida, vem para o Senhor. Mas meu irmão, essa obra é de Deus. É Ele que regenera, é Ele que dá nova vida, é Ele que dá vida, é Ele que faz tudo novo. Então o que nós devemos fazer é orar, para que todos nós, como igreja do Senhor, tenhamos essa noção de regeneração, de nova vida, de uma vida nova, de renascimento em Cristo. Nós precisamos buscar o Senhor. Então essa regeneração é obra de Deus. O novo nascimento não é uma mudança de comportamento, é uma vida concedida pelo Espírito. Nós não nos tornamos cristãos apenas porque decidimos seguir a Jesus. Tornamos-nos cristãos porque Deus nos deu vida espiritual. Eu gosto muito de fazer apelo. Quem quer Jesus? É bom demais. Eu quero. Ai, que maravilha, alegra o coração. Mas só isso não é suficiente. Só levantar a mão não é suficiente. É dele que vem a vida para transformar o meu coração. É dele que vem a vida para gerar vida no meio da igreja. É dele que vem o amor que é tão incondicional, um amor tão grande que o meu amor por Jesus se transforma em amor pelos meus irmãos e por aqueles que entram aqui, para aqueles que chegam aqui, pelo meu próximo. Essa é a regeneração, essa é a vida nova que Cristo nos dá. E ele diz que regenerou para uma nova vida, para uma nova esperança, para uma esperança. Ele diz assim, nos gerou de novo para uma viva esperança. A nossa esperança é viva porque Cristo ressuscitou. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa reunião aqui não ia valer de nada. O nosso culto não valeria de nada. Mas porque Ele ressuscitou. Então, a nossa vida, a nossa intimidade, a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa fé viva, a nossa esperança viva, é porque Ele ressuscitou. No mundo, a esperança é um negócio de muita dúvida. Não é assim? Eu tenho esperança de um novo trabalho. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho esperança de conquistar uma... eu estou cheio de esperança. Mas a esperança, ela pode ser que sim, pode ser que não. Mas a nossa esperança em Cristo é uma certeza absoluta. Na Bíblia, a esperança significa certeza baseada nas promessas de Deus e na ressurreição de Jesus. Então, se Ele ressuscitou, eu não tenho que ter dúvida nenhuma com relação a coisa alguma. E a ressurreição ela garante que os nossos pecados foram vencidos, nossa salvação é verdadeira, a nossa vida eterna é certa. Você tem certeza da sua salvação? 2, 3, 4, cadê? Tem certeza da sua salvação? Tem dúvida ainda, irmão? É o Senhor que nos dá essa certeza, e por conta da ressurreição eu posso ter essa viva esperança de que um dia eu estarei com Ele. Paulo vai descrever a nossa esperança com 3 palavras. Olha só, ele vai dizer que ela é incorruptível. Ou seja, nossa esperança jamais será destruída. Ela é incontaminável.
jamais será manchada pelo pecado. Aí eu te digo, você é pecador? Você parou de pecar? Mas a nossa salvação é incontaminada, incorruptível, porque é uma obra de Deus na nossa vida. É obra dele na nossa vida. Irmãos, isso me enche de esperança, porque eu olho para a minha vida, eu sei que eu sou fraco e falho. Mas eu olho para a obra de Cristo. É a obra perfeita para a minha salvação. Pedro vai dizer que ela é inacessível, ou seja, ela não murcha, jamais perderá seu brilho. Tudo nesse mundo perece, irmãos. Tudo envelhece. Tudo passa. Mas a nossa esperança em Cristo não passa nunca. Porque Ele enche o nosso coração de uma esperança viva. Versículo 5 vai dizer assim: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado nos últimos tempos. Então, diz assim, o que o Pedro vai afirmar aqui? Ele faz uma afirmação maravilhosa. Não apenas nossa esperança está guardada, mas nós também estamos guardados. O mesmo Deus que preparou a herança preserva os seus herdeiros. Nós falamos aqui na quarta-feira que um dos meios em que o Senhor usa para preservar, para nos levar à perseverança, é a exortação mútua de uns aos outros. É o cuidado de uns para com os outros. Na quarta-feira eu dei uma recomendação: liguem para quem não está aqui. Eu vou fazer de novo: liguem para quem não está aqui. Procurem quem não chegou hoje. Sejam elementos de Deus para que vocês possam ser bênção uns na vida dos outros. Irmãos, esse Deus que preservou, que persevera, que preparou a herança, Ele também me preserva. Ele também preserva o meu coração, Ele também me sustenta, Ele também me guarda. E aí, irmãos, qual é a aplicação disso? Nossa esperança não depende da economia, não depende da política, da saúde, do emprego e das guerras. A nossa salvação não depende de nada disso. Eu não dependo do Chega, eu não dependo da esquerda, eu não dependo da direita, eu não dependo do dinheiro no meu bolso. O que eu dependo é única e exclusivamente da ressurreição de Jesus. E Ele já... Oh, aleluia! Você pode falar aleluia? Aleluia! Ele ressuscitou, irmãos. Então isso garante. Ou seja, a minha salvação está garantida não por mim, mas por Ele. Ele garante, Ele me dá essa garantia. Pedro está dizendo isso. E aí ele vai entrar no versículo 6 a 9 dizendo assim, que as provações, olha só, irmãos, eu não sei como alguns conseguem riscar essas coisas, tirar esses textos da Bíblia, mas Pedro vai dizer que as provações servem para fortalecer a nossa fé. Está passando por luta? Quem está? Tem alguém passando por luta? E essa igreja não passa por luta, que coisa boa, só tem vitorioso aqui. Estamos passando por luta. Quem não tem sua luta? Todos nós temos lutas. Pedro vai dizer que ele não ignora o sofrimento. Ele vai mostrar o propósito do sofrimento. Versículo 6 a 9 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora... Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com o quê? Várias o quê? Tentações ou provações. O que o Pedro está dizendo? Ele não ignora o sofrimento. Irmãos, olha só. O cristianismo não pode ignorar o sofrimento. Muitos irmãos nossos estão enfrentando fogueira. Estão enfrentando a morte por amor de Jesus. Nós somos privilegiados porque ainda não estamos passando por esse tipo de provação ainda. Mas todos nós temos as nossas provações. E ele vai dizer no versículo 7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais no gozo indescritível e glorioso. Gozo indescritível e glorioso. Ainda que passando por lutas, ainda que passando por dificuldades, ainda que eu não veja o Senhor porque eu não o vi, eu tenho os testemunhos dele. Ainda que eu não tenha conhecido pessoalmente, eu amo e me alegro
em meu Jesus, ainda que esteja passando por lutas e dificuldades. Sabe o que o Pedro vai dizer? Por mais que seja o sofrimento aqui, ele é temporário. Eu esqueci o nome da esposa do Hugo. Sônia. A Sônia teve um sofrimento agora, né, Sônia? Parecia que não ia passar na hora, não é? Tá aqui. Venceu uma etapa. Foi uma luta. Caiu, se machucou. O sofrimento vem, irmãos, o sofrimento vem, as lutas vêm. E a gente não espera, a gente não planeja a luta, mas elas chegam na nossa vida. Mas o que vocês perceberam no meio dessa luta, sabe? Jesus estava contigo? Fala alto, Jesus estava contigo? Jesus estava. Irmãos, Jesus é a nossa esperança no meio da aflição. Então não depende da situação que nós estamos vivendo, não depende do momento, não depende de nada, e eu ainda consigo me alegrar na esperança que eu tenho em Jesus, na esperança, porque o sofrimento aqui, por maior que ele seja, ele é temporário. O que nós temos prometido? Vida eterna. O Pedro vai dizer que tem um propósito. Deus usa o sofrimento para provar a autenticidade da fé. Assim como o fogo purifica o ouro, as provações removem impureza da vida cristã, não produzem fé verdadeira, mas revelam a autenticidade da fé. Ele revela a autenticidade da fé. Eu lembro do Russell Shedd. Não sei se vocês já leram Bíblia com comentário de Russell Shedd. Russell Shedd foi um americano que viveu no Brasil durante muito tempo. E no final da vida dele, ele foi ficando muito velhinho, fraquinho, câncer de pele. E eu lembro de uma frase dele assim: eu estou sendo desmamado deste mundo. Porque às vezes nós nos apegamos a esse mundo. E parece-me que Jesus, o Senhor, precisa nos desmamar desse mundo, para que nós possamos abrir mão deste mundo, para entender que aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é com Ele. E ainda que o sofrimento venha, Ele é temporário. E ao fechar os nossos olhos aqui, nós abrimos os nossos olhos na glória. E lá não tem dor, nem aflição, nem angústia, nem tristeza, nem lágrima. É um lugar de gozo. Essa é a nossa esperança. Então, o Pedro vai dizer que no meio da tristeza, no meio da aflição, pode haver alegria. Mesmo no meio do sofrimento, esses irmãos poderiam ter alegria. E essa alegria não nasce de circunstância, nasce da certeza de uma esperança futura. Irmãos, nós temos a esperança no Senhor. Quando Deus permite uma provação, Ele nunca perde o controle, irmãos. Quando Deus permite alguma coisa na nossa vida, saiba, Deus está no controle. Muitas vezes, nós olhamos assim para o sofrimento e achamos que é ausência de Deus. Mas não é, muitas vezes é a evidência da sua obra em nós. E aí esse sofrimento, essa luta, essa aflição, ela fortalece a nossa confiança, revela a nossa dependência e amadurece o nosso caráter. E irmãos, é um privilégio, o privilégio da nossa salvação. Pedro vai ampliar mais isso no capítulo 10, versículo 10 a 12. Pedro amplia nossa visão e diz que a nossa salvação faz parte do plano eterno de Deus. Ele vai dizer que os profetas anunciaram isso. Durante séculos os profetas falaram de Jesus, anunciaram Jesus. Eles compreenderam apenas parte daquilo que anunciavam, esperavam o cumprimento das promessas. Os apóstolos testemunharam, ou seja, o que era promessa tornou realidade para eles. Cristo veio, morreu, ressuscitou. O Evangelho foi proclamado ao mundo. Nós vivemos no tempo do cumprimento, nós vivemos no momento em que Jesus veio, morreu. As testemunhas deram a vida por Jesus e chegou a salvação até nós. E sabe o que acontece? Pedro vai dizer que os anjos, eles contemplam admirados essa salvação, essa obra de salvação na vida do homem. Pedro afirma que os anjos desejam observar essa obra. Eles nunca experimentaram a redenção. O anjo caído que caiu, caiu. Não tem salvação para eles. Mas para nós, os homens, temos a esperança da redenção. Quantas vezes, irmãos, tratamos a salvação como algo comum? Pedro nos lembra que ela foi anunciada por profetas, cumprida em Cristo, pregada pelos apóstolos e admirada pelos anjos. Veja o versículo 12 no finalzinho.
vos apregoar o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos prestam atenção na salvação. Os anjos estão atentos na salvação. Então, irmãos, não existe privilégio maior do que ser um salvo em Cristo Jesus. Não, Pedro vai dizer que não existe privilégio maior do que ter a esperança da ressurreição. E nós, irmãos, somos chamados para vivermos essa esperança, adorarmos ao Senhor. Eu convido para que você possa adorar o Senhor cantando um cântico conosco. E que nesse momento você possa adorar esse Deus que é grande, que é um Deus que nos salva, é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, e veio em nossa direção, miseráveis pecadores, para nos dar a salvação. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o Deus da minha salvação, quão grande é o Deus que age em meu favor, quão grande é esse Deus. Eu te convido a adorar ao Senhor, aproveitar esse momento para levantar as tuas mãos, ter a liberdade para adorar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando nos nossos corações, que você possa olhar para a tua salvação como uma obra maravilhosa de Deus, como uma ação maravilhosa, e que os anjos estão observando. Olha só, imagina isso, irmãos. Os anjos olham para você e dizem assim: que coisa maravilhosa o Espírito atuando na vida desses homens. Que coisa maravilhosa o Deus Pai trabalhando, o Espírito Santo separando e o sangue sendo aspergido sobre cada um deles. Oh, que coisa maravilhosa, serão purificados pelo sangue de Jesus. Isso me leva só a adorar. Isso me leva a uma adoração. Isso leva a qualquer igreja que entenda isso a ter um momento de adoração, de contemplação, de estar diante desse Deus maravilhoso, rasgar o coração e dizer: Senhor, como pecador eu sou, Senhor, mas quão maravilhoso é saber que sou alvo do teu amor, que eu estou aqui para ser amado por ti, Senhor. E eu quero amar a minha igreja, eu quero amar meus irmãos, eu quero amar o mundo, para que eles possam vir a conhecer o Senhor. Salva pecadores através da minha vida. Me usa, Senhor. Deixa Deus te usar. E adore o Senhor agora.
Te adoramos pelo conhecimento que foi lançada, que ela vai germinar e vai dar fruto. Te adoramos, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Todo louvor e glórias ao teu nome. Ó Senhor, os anjos se compram e apreciam, Senhor, a obra nas nossas vidas, a obra de Jesus. E nós estamos com o coração grato porque tu nos chamaste. Amém. Glória e honra. Louvores e adoração ao Altíssimo Deus, em nome de Jesus. Amém.